Gente, é, hoje era um dia que a gente deveria estar fazendo churrascão, bastante cerveja, para comemorar. Por quê? Toda vitória temos que celebrar com todas as forças. Essa é uma vitória que muitos trabalhadores, muitos seletistas, desde 2012, quando entrei na prefeitura, muitos falam que queriam fazer a convenção de regime. E a gente tinha muitos problemas com as pessoas quando estavam em vias de se aposentar. Por quê? Sempre era a mesma questão. Será que se a gente vai se aposentar e manter o nosso plano de saúde? Será que a gente vai se aposentar e manter uma coisa ou outra? E aí vem a questão do aumento vegetativo. Até 2017, salvo engano, a prefeitura não pagava a 22,40. A 22,40, que é uma progressão para todos os trabalhadores, inclusive os auxiliares de limpeza, que recebem o menor salário. E aí a gente entrou com ação judicial, que a partir daquele momento começou a dar esse aumento vegetativo para vocês. Porém, o prefeito, por medidas tomadas aí pelo governo federal, um governo federal que não pensou na classe trabalhadora, no período da pandemia resolveu suspender as avaliações da 22,40. E com aquela suspensão, que era temporária, ele manteve e não retomou esses pagamentos. A gente fez agravo, começou a pagar, mas mesmo assim a gente começou a pagar, não. Vão pagar a partir de janeiro. Mesmo assim a gente ficou preocupado. Por quê? Salário. Nós, estatutários, todo biênio, a gente tem a senioridade. A gente aumenta 2% do nosso salário. Ah, é pouco, pouquíssimo, mas é algo que faz a diferença no final da nossa carreira, no final da nossa vida funcional. E para quem tinha, ou quem tinha, né? O menor salário da prefeitura era péssimo. Por quê? Não tinha esse benefício, se aposentava com o salário beirando o salário mínimo e depois de aposentado, carregava os empréstimos para o INSS. E aí é a fase que a gente precisa de medicação, a gente precisa de uma atenção maior e, além disso, ia assim um plano de saúde. O que faz a pessoa ter que, do nada que eu tenho, se eu quiser manter o plano de saúde, eu vou ter que tirar mais ainda, ficar com saldo negativo maior. E aí, graças à nossa luta, a luta coletiva de todos e todas que acreditaram nisso. Formaram-se várias frentes. Eu lembro, isso aí é bom lembrar para todos vocês, que teve a comissão de auxiliares de limpeza, a comissão de professores substitutos e a comissão de outros trabalhadores que sempre chegava informação para a gente. Estão conversando com os vereadores, estão conversando com um prefeito, estão se organizando para fazer essa conversa, estão se organizando para fazer a outra conversa. Oxalá que foram feitas essas conversas. Ainda bem que tínhamos essas frentes. Por quê? No momento que a gente estava cobrando de um lado, as frentes estavam cobrando de outros lados. E todas essas frentes tinham um objetivo comum, que era a convenção do regime. Era um regime jurídico único. E conseguimos. E olha só como que a gente consegue essas questões. O prefeito, ele sempre põe uma carapaça de que não vai dar o mérito, não vai dar o crédito ao trabalhador. Ele sempre diz: vou fazer porque eu desci lá do Olimpo, estou aqui, sei quais são todos os problemas, ninguém me falou nada, eu adivinhei e vou resolver esse problema para vocês. E aí ele esquece da história de lutas, ele esquece das greves que fizemos. E lembro muito bem, greve de 2015. Tínhamos ponto de pauta, convenção de regime, regime jurídico único. A primeira vez que eu vim numa campanha salarial nesse sindicato, que foi uma assembleia aqui em frente, lembro que foi 2012 ou 2013, aí teve um ajuste diferenciado para o auxiliar de limpeza, porque a ideia era que equalizasse o salário, era tirar de menos de salário mínimo para ficar bem mais que o salário mínimo.
E aí, sempre via pautando a importância da convenção de regime e a igualar os pisos seletistas e estatutários. Mas é uma luta que a gente fazia barulho, mas não éramos escutados. E esse ano, gente, foram 16 dias de greve. 16 dias de luta. E a luta da gente, ela não acabou naquela assembleia pela manhã na Santa Filomena. A luta da gente continuou. E aí uma luta árdua. Para mim, presidente do sindicato, eu acho que todos vocês sabem o tanto que eu gosto de estar na rua. O tanto que eu gosto de uma greve. O tanto que eu gosto da agitação das pessoas. Porque é o que mais parece com o carnaval, né? Que a gente está ali com a galera e o carnaval pensando na festa política, uma festa da população negra que ia para a rua para manifestar seus direitos, que se tornou uma festa comercial. Mas é o que mais parece. E meu sangue baiano agita na hora que eu vejo as pessoas que dizem: estamos juntos, vamos conquistar. E a gente conseguiu, lá naquela greve, mostrar para o governo que não estávamos de brincadeira. Quando a gente se encontrava na rua, quando a gente se abraçava, quando a gente se divertia e a gente se manifestava com a nossa indignação. Saindo dali, tivemos algumas mesas de negociações. E vou contar para vocês, fatídicas mesas. Porque não é fácil para a gente sentar numa mesa com um governo que não pensa nas pessoas, com um governo que não pensa na política pública. E eu digo, não pensa nas pessoas é não gostar de pessoas mesmo. Sentamos uma vez, duas vezes, três vezes, o ano passado inteiro, e toda vez que a gente vinha com a notícia para vocês, imaginem, chegar com aquela notícia ruim. Não vai ser agora. Temos certeza que vão fazer nesse governo, mas não temos a data. E o que a gente queria era uma data. E aí, de repente, numa terça-feira à noite, depois de uma mesa de negociação, que falamos, se preparem, porque se esse ano a luta foi árdua, ano passado será maior ainda. Não, ano que vem será maior ainda. Não estou a fim de fazer a greve, mas se precisar, vou fazer a greve. Vamos atrás dos nossos direitos. E aí, não sabemos se foram essas falas, não é, Disseu, que mobilizou, mas temos uma certeza. Na terça-feira à noite, vem a informação que vai acontecer a convenção de regime. Gente, aquilo para mim é um espírito de vitória. Que pena que no meu carro eu não ando com 200 caixas de fogos. Porque se eu andasse no lugar que eu recebi a notícia, eu tinha soltado fogos e chamado todo mundo para a gente comemorar. Porque ali foi a maior vitória que a gente teve em todo esse período. E essa semana, ele resolve demonstrar que pode fazer as coisas. Quando resolve um problema que é específico da GCM, a questão da aposentadoria especial. Imaginem, Sério está ali, que é GCM, Vivian e Eva estão aqui, que são GCMs. Imagina, gente, você de colete, arma, sapato, aquele uniforme inteiro, são quase 10 quilos, de 10 a 15 quilos, não é isso, Sério? De 10 a 15 quilos pendurado no seu corpo. Naquela reforma da Previdência, que eu fiz aquela greve de fome, uma das questões era como que vamos chegar com professores aos 65 e com GCMs aos 65. Com desgaste que ele pega desde a juventude até completar 65 anos de idade. Com coluna estragada, hérnia de disco, bico de papagaio e tudo que a gente sabe. E aí, nós auxiliares de limpeza também temos, mas nós auxiliares de limpeza, nós professores, não estamos na rua com a arma pronto para trocar tiro com alguém que queira entrar numa escola para matar as crianças ou assaltar um cidadão que esteja andando na rua. E aí, para ter uma mobilidade suficiente, reflexo suficiente, é difícil.
E ontem, Orlando morando novamente. Olhem só, na sexta-feira, a gente teve assembleia. E um dos pontos de pauta, se eu não me engano, o item 6 da nossa pauta de negociação era aposentadoria especial para os GCMs e incorporação da gratificação. Exatamente isso. O que ele mandou para a Câmara hoje? Aposentadoria especial para os GCMs e incorporação das gratificações no salário. Isso é a demonstração da força que aí não só o meu sindicato, mas o nosso sindicato tem. E essa força, ela é creditada por causa de cada um de vocês, por causa dessas frentes que a gente faz para cobrar. A frente que a gente faz quando o prefeito vai lá na escola, não é, Bia? Que encontra uma Valdeirês da vida e a professora vai lá e diz: ei, prefeito, quando que você vai demonstrar boa vontade política e fazer isso? Quando ela encontra auxiliar de limpeza, quando ele encontra auxiliar de limpeza no corredor da prefeitura e fala: e aí, prefeito, até quando que você vai ficar judiando da gente? E quando ele encontra um sindicato na rua denunciando para a população inteira que ele tem condição de fazer e ele não faz. E o resultado é esse, gente. Primeiro passo, a convenção de regime. Depois da convenção de regime, acabaram os nossos problemas? Não. Nós teremos vários outros problemas para apontar e para resolvermos. E aí a forma que a gente vai resolver esses problemas não é achando que o governo A ou o governo B vai ser bonzinho, vai ouvir tudo que a gente fala, não é achando que eles vão descer do Olimpo e dizer: já sei tudo que vocês sentem e vou resolver a partir da minha bola de cristal. Mas sim, conosco, fazendo barulho, indo para a rua e acreditando na nossa instituição. Uma instituição que está 100% disponível para os trabalhadores e trabalhadoras de São Bernardo do Campo. Dito isso, vou convidar aqui o Dr. Kleber para conversar um pouco conosco, né? Nessa reunião, a gente convidou com qual objetivo? Primeiro, nós temos uma lei que é nova. A gente fez um seminário ano passado falando qual a projeção que a gente tinha da lei, o que poderia acontecer. Agora temos uma lei aqui. Por enquanto, temos uma lei, o papel frio. A partir de março, teremos a execução dessa lei. Algumas coisas que a gente está observando é na frieza da lei. E aí, quando tiver a convenção, a gente vai ter outra realidade. E outra coisa, esqueci o nome, o seu nome, José. O que fez o cursinho? Jota? Seu Jonas. Gente, seu Jonas falou dos cursinhos que ele sentia saudade. Não foi só seu Jonas, tem outros rostos aqui que fizeram cursinho. Ano que vem, a gente vai ter o concurso geral para vários setores. E novamente a gente vai estar ofertando o cursinho aqui no sindicato. E aí, quem tem interesse em passar em concurso público, Fátima Leal está ali atrás, ó, nossa coordenadora dos cursinhos. Quem tiver interesse em passar em um novo concurso público, venha para o sindicato e participe, porque uma certeza que a gente tem, se você veio, 50% de chance a mais você vai ter. E se você prestou atenção em 100%, com certeza você vai ser classificado e bem classificado. Valeu, gente. Bora dar um aplauso só para sair desses rostos aí e fazer barulho. Doutor, fica à vontade. Obrigado, Dinailton. Boa noite a todos, todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, tendo esse diálogo com vocês. Parabenizar quem está aqui, né, esse horário da noite, depois de um dia de trabalho, para tratar de um tema que é a vida de vocês, é o futuro de vocês. E também parabenizar aí a diretoria do Sindserv pela luta. E para nós, quanto departamento jurídico, é motivo de bastante orgulho fazer parte dessa luta e dessas conquistas. Bom, normalmente, quando existe uma nova lei,
no regime jurídico. Existem aí estudiosos, doutrinadores que dissecam essa lei para tentar esclarecer de forma mais precisa que impacto que essa lei fria vai ter na vida das pessoas. Então eu vou conduzir aqui da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouquinho das razões porque essa lei foi aprovada, um pouco da razão por qual essa lei foi aprovada, um pouco das circunstâncias que levaram à aprovação, e depois eu vou passar rapidamente aqui cada artigo da lei, porque a leitura da legislação todo mundo consegue ler. Agora, a compreensão efetiva, a gente está no dia a dia aí lidando com lei, a gente pode trazer uma dimensão melhor para vocês, e provavelmente depois vai ser aberto algum espaço para perguntas, né? A gente não tem a resposta para tudo, porque a lei vai entrar em atividade e execução a partir de 1º de março de 2024. A gente consegue ter a ótica tendo em vista a norma, os artigos. Mas tem muita coisa que a gente tem a contribuir pelo fato de que a Guarda Municipal, em 2018, teve a mesma lei. E a redação da lei é muito similar. Quase nada se alterou nos artigos. Mas muito bem, por que foi necessária a transformação do regime jurídico? Primeiro porque teve uma ação direta de inconstitucionalidade, já vai fazer 20 anos isso, quando teve uma emenda constitucional que alterou o artigo 39 da Constituição para falar que poderia ter dois regimes jurídicos, o estatutário e o seletista. E aí teve uma ação direta no STF que concedeu uma liminar falando assim, não, regime jurídico tem que ser único. E o regime jurídico único reconhecido pelo STF é o estatutário. Aí teve uma segunda ADIM do Rio Grande do Sul que determinou que é constitucional a conversão de regime desde que os trabalhadores tenham ingresso por concurso público. De lá para cá, vários municípios do Brasil transformaram seus trabalhadores de seletista para estatutário. Paralelo a essa imposição, digamos assim, por força de uma jurisprudência, né? Vocês aqui, grande maioria da categoria aqui seletista também tinha esse interesse, né? Questionando o tratamento desigual, querendo ou não, dois regimes jurídicos acarretam algumas situações que dá a sensação de injustiça. Por que que o meu colega tem esse direito e eu não tenho, né? E até mesmo para o administrador, para o prefeito, é difícil conduzir dois regimes totalmente diferentes. Para alterar qualquer coisa numa relação de um seletista, nós dependemos de alteração na lei federal, que é a CLT. Dependemos do Congresso Nacional, dependemos do Senado, e aí às vezes não é nem o prefeito. Claro, existem outras leis municipais que o prefeito pode abranger, o seletista junto com o estatutário. Mas tem alguns temas do seletista que são regulamentados estritamente pela CLT. E apesar de ter havido essa ADIM em 2007, eles permitiram que se continuasse quem já estivesse com o duplo regime por um tempo. Só que olha o problema. Essa ADIM, desde 2007, nós temos uma liminar e ela não foi julgada. O STF colocou ela debaixo da mesa, digamos assim. Imagina se ela for julgada e dizer que tinha que ser obrigatória. Então, por isso que os prefeitos foram se antecipando. Particularmente, meu escritório participou, claro, do lado dos servidores, da alteração do regime jurídico dos municípios de Suzano, 2011, Tatuí, 2009, Osasco, 2014, São Bernardo do Campo, GCM, 2018.
Então a gente tem um pouquinho, né, de experiência nesse tema. Não sei quantos aqui estavam naquele seminário que eu proferi na Associação dos Servidores no ano passado. Então ali a gente explicou a diferença dos dois regimes, item por item. O objetivo hoje vai ser um pouco diferente. Não, nem trouxe aqueles slides, mas eu vou me apegar realmente à redação da lei, que é uma lei de 9 artigos, e vou fazer algumas considerações que acho favoráveis, outras que me preocupam. Primeiro, é uma vitória da categoria que queria, uma vitória da diretoria do Sindicerv na mesa de negociação, porque a prefeitura, na mesa de negociação, falou para consultar a categoria, dar o esclarecimento e consultar. E nós tomamos o cuidado de ter uma assembleia, que é a instância soberana de deliberação dos trabalhadores, e a assembleia aprovou por unanimidade. A partir daí, o papel era do prefeito. Esse é o tipo de lei que só o prefeito pode mandar para a Câmara. O vereador não pode, porque vai alterar o regime jurídico, vai envolver despesas, então só o prefeito pode mandar. E depois de tanta pressão, diálogo, o prefeito finalmente mandou. Só que tem um detalhe: ele mandou, mas ele não dialogou com o sindicato, como é de costume. Então, a gente teria muito para contribuir para esse texto ser melhor do que já está, se houvesse um diálogo. Então, muitas vezes o servidor liga aqui, mas por que está assim na lei? Ah, isso aí vai me prejudicar, concordo que esse item vai me beneficiar, mas entendam, a gente não teve a participação na redação, né? A redação é muito semelhante com as do GCM, mas se tivesse oportunizado um debate, uma possibilidade de termos acesso ao texto, né, dar algumas sugestões, ainda que ele acatasse algumas e outras não, certamente a gente já sanaria algumas preocupações que virão. Sempre que tem uma legislação positiva, a gente vai para um próximo patamar de preocupação. A prática dela vai trazer problemas também, né? A gente tem vitórias aí, cada período a gente tem uma vitória. Tá perfeito? Não. Tem coisa para conquistar? Tem. Mas vamos lutar. Para quem não tinha nem a perspectiva, nem a esperança de que isso seria aprovado esse ano, a gente está vitorioso. Agora é o momento de celebrar, mas também se preocupar com alguns detalhes. Vamos lá fazer uma análise de cada artigo dessa lei. Ela é bem curta, né? E aí, no artigo 1º, fala que os servidores que antes da vigência dessa lei, essa lei vai passar a viger 1º de março de 2024. Então, servidores que entraram na administração pública por concurso antes de 1º de março de 2024 são abrangidos por essa lei e serão transformados do regime seletista para o regime estatutário. Ponto. Parágrafo 1º. Os servidores, né, que ingressaram e serão transformados, essa é a lei. É o que foi aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito e vai, a partir de 1º de março de 2024, ter vigência. Por isso que a ideia é essa, hoje ser bem pragmático e prático. Vamos trabalhar com a lei, não com especulações. Parágrafo 1º fala que os servidores transformados, eles vão se manter nas mesmas condições de antes da vigência da lei. Que condições? Níveis funcionais e remuneração. Não vai mexer. Então, vai manter a mesma remuneração. Esse item me traz uma preocupação com a seguinte situação. A gente sabe que a alíquota que o trabalhador recolhia, né, era descontado do INSS,
me parece que é menor do que a alíquota do SBC-Prev, que hoje é 14%. Né? Então, 9%. Então, aqui está falando que ele vai manter a mesma remuneração. Muita gente vai vir com essa dúvida. Mas e aí? Tá bom, minha remuneração tá a mesma, mas quando veio a alíquota tá maior, minha remuneração já não é a mesma. Então, esse é algo que me preocupa, né? Aqui não fala, por exemplo, mas vai manter a mesma remuneração, independentemente da alíquota que vai ser descontado para fim previdenciário. Não fala. Mas será que essa foi a intenção quando ele escreveu a lei? A gente vai saber no futuro. A partir de 1º de março, você recebe X, para você continuar recebendo o mesmo X, só que estatutário. Se você fizer a continha ali e receber menos porque teve a alíquota maior do SBC-Prev, é algo que vai ter que ser discutido com o governo, mesa de negociação, requerimentos, ofícios, eventualmente até uma judicialização. A gente nunca descarta a judicialização, porém, a judicialização é a última das vias, porque até eu parabenizo aqui mais uma vez essa diretoria, porque o jurídico é assim, ele funciona costumeiramente para entrar com a ação por algo que não está na lei e não foi cumprido, não é isso que vocês estão acostumados a ver? Mas tem um outro tipo de jurídico que pode ser muito mais efetivo. É aquele jurídico que ajuda a construir uma nova lei, por exemplo, como aconteceu agora com a GCM, a gente teve a oportunidade de construir uma minuta de projeto de lei, melhor até que a que foi aprovada. Mandamos prefeito, todos os secretários. Eu vi as razões de motivo lá, muita coisa foi absorvida do nosso trabalho, outras não. Então, esse jurídico que está agora falando com vocês, dessa possibilidade de perda, e se houver, existe mecanismo antes da judicialização para tentar reverter isso, é um jurídico tão bom ou até melhor do que o jurídico que só vai entrar com a ação. Porque o jurídico que vai entrar com a ação, não sei se vocês lembram aqui da história do FUPREM. Ele vai entrar com a ação hoje, né? O processo do FUPREM era de 2003. Pessoal, nós estamos em 2023, o pessoal está recebendo. Então, vamos judicializar em 2024, para 2044 receber? Se precisar, nós vamos. Mas antes, tem outros caminhos. Porque a judicialização, o juiz não gosta de dar liminar, dar liminar em processo contra a prefeitura. Aí você só vai ter aquele direito no final do processo. Bom, esse item gasta um pouquinho de explanação, mas vamos para o próximo. Os servidores, né, que forem transformados, eles vão ser estatutários, vão continuar lá nas suas atribuições, mas quando eles forem aposentados, não vai ter mais concurso para aqueles cargos. O cargo vai ser extinto na vacância. Aposentou, faleceu, gera um cargo vacante. Não vai ter mais concurso para esses cargos. É o que fala o parágrafo 2º. Não será alterado de regime jurídico, aqueles trabalhadores que estiverem com contrato suspenso para tratamento de saúde e recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez pelo INSS ou autarquia federal que substitua o INSS, bem como afastado por acidente ou por reclusão ou outra condição legal que proíba a transformação. Então tá lá auxílio-doença do INSS, aposentado por invalidez. Você sabe que a aposentadoria por invalidez, depois de um tempo você volta lá para ver se você tá bom ou não, se continua aposentado. Então esse aí continua lá no seletista. Ele só vai virar estatutário quando acabar essa condição de contrato suspenso. Quando ele ficar bom, retomar a atividade, ele vira estatutário. Ou quando ele fala ou outra condição
legal que proíba a transformação, aí abre um leque de outras situações específicas de cada um. Essa semana atendi uma servidora que ela ganhou judicialmente um auxílio doença até quando ela se aposentar. Aí como que fica? Para mim é um direito adquirido. Ela foi no judiciário, eu acho que se ela transformar não pode tirar. Mas ela está com medo que tire, que se tirar vai cair a remuneração dela. Então ela vai fazer um requerimento, né, explicando que talvez ela se enquadre nessa outra situação legal que proíba a transformação. Outro parágrafo, que esse tem muita pergunta, hein? Essa semana que passou, a Fátima trouxe uma pergunta desse caso. Também, né, não será transformado, né, aquele que se aposentou anteriormente à vigência da emenda constitucional de 2019, a reforma da Previdência. A gente sabe que o estatutário aposenta, tchau. O seletista aposentava e muitos voltavam a trabalhar na prefeitura. Com a emenda constitucional da reforma da Previdência de 2019, eles falaram: não, beleza, quem já está até agora, fica. Agora, aqui de dezembro de 2019 para frente, o ano passado, ou foi começo desse ano, o prefeito aqui fez um decreto regulamentando essa saída do pessoal. Não sei se vocês lembram. Aí, muita gente teve que sair. Então, aquele que entrou antes de 2019 e pôde ficar, e o regime dele é seletista, vai continuar sendo seletista. Vamos lá. FGTS, parágrafo 6º. O FGTS é um dos problemas aqui que trazem mais dúvidas. Não é isso, Dinailton? O FGTS é o seguinte: é aquela conta vinculada que vocês têm, o empregador desconta 8% do mês, e aí quando você tem uma dispensa sem justa causa, tem a multa de 40%. Quem regulamenta essa lei é o governo federal. A lei do FGTS é uma lei federal, tá? E, e tem muito equívoco nisso, porque quando o guarda foi transformado, por uma questão aí de vaidade, né, divergência política, o prefeito falou que quando fosse editada a lei, né, e colocou no artigo da lei que o GCM poderia levantar o FGTS. Colocou algo que não era da competência dele colocar. É uma lei federal. Colocou, né, para fazer uma média, divergência política. Aí o que aconteceu? Transformou o regime jurídico dos guardas, os guardas foram na Caixa Econômica Federal com a lei e saíram de mão abanando. Como a gente já tinha liberado FGTS, pessoal de Suzano, Tatuí, Osasco, e a gente já tinha a ação pronta, e a gente já tinha avisado para os GCMs: olha, não tem como, vai ter que entrar na justiça para liberar. Porque, você sabe, o FGTS, você pode sacar quando tem essa demissão, quando você tem uma doença grave, quando vai construir ou reformar a casa, não é isso? E a lei fala quando a conta fica inativa por 3 anos. Então, vamos supor, 1º de março de 2024. Se ela ficar parada 3 anos, vocês vão poder sacar isso em 1º de março de 2027. Sendo que quando tem essa transformação de regime, todo mundo fica na expectativa de levantar o FGTS, não é isso? E provavelmente vocês já estão fazendo planos aí. Ou é uma reforma da casa, ou é uma viagem, ou comprar um carro, pagar dívida. Mas com certeza vocês já estão com planos em mente e estão um pouco preocupados com isso. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: nessa lei aqui, o prefeito mudou um pouco a redação, ele foi mais consciente.
Ele não falou que o servidor vai levantar. Ele sabe que ele não pode falar isso. Ele fala que fica facultado a cada servidor efetuar as diligências necessárias para o saque. Ou seja, cada servidor vai fazer o seu corre. No jargão popular é isso. Porém, quantos aqui são sindicalizados? O que é o sindicato, gente? Ele atua para trazer benefícios e assegurar direitos coletivamente. Então, ao invés do servidor ir lá sozinho na caixa, enfrentar a fila, perder amanhã, né? Tomar um não, ter que voltar lá. A Constituição fala que o sindicato tem essa prerrogativa. Até mesmo para discutir em mesa de negociação a revisão da inflação, aumento de salário e beneficiar até mesmo aqueles que não são sindicalizados. Por isso que se fala na contribuição hoje assistencial negocial, porque é justo. E o que a gente faz, sindicato? Em vez de vocês irem individualmente na caixa, o sindicato vai conversar com a caixa, vai oficiar a caixa, vai dar um prazo para a caixa, vai falar, ó, caixa, já liberamos em 2018. Será que seu jurídico aí, avaliando a situação, não é o caso de liberar? Precedentes no Brasil inteiro de liberação pela via judicial, liminar. Se a Caixa falar ok, tudo bem, vai liberar para todo mundo. Se a Caixa falar que não, a gente tem uma ação judicial pronta. Quando a gente fala de ação judicial, a gente não pode prometer nada, mas um pedido de liminar é apreciado em mais ou menos uma semana. Se é negado, cabe um recurso para o Tribunal Regional Federal em São Paulo, que aí mais uma semana é apreciado. Se tomar ou não 2 vezes aí, o mandado de segurança vai julgado em uns 4, 5, 6 meses. Pelo menos não é os 3 anos de inatividade da conta. Percebe? Só que tem um detalhe. Quando entramos com a ação para liberar o FGTS da GCM, muitas vezes o juiz, em ações coletivas, ele só consegue o benefício para quem é filiado. Tem juiz que abre para todo mundo. No caso do GCM, abriu para todo mundo. Mas imagina só, se o juiz falar, tá bom, vai liberar só quem é filiado. Aí que é a importância de estar afiliado ao sindicato. Não estou aqui fazendo propaganda ou uma imposição, até porque pela Constituição é livre o direito de se filiar ou não. Mas estou falando que entre estar filiado e não estar, se você é seletista hoje, é melhor estar filiado. É algo que até é interessante você transmitirem para os colegas de vocês. Porque se o juiz na liminar falou, vai liberar só do filiado, aí você vai ter que ir procurar um advogado particular, já vai ter uma despesa com os honorários. Então, existe essa ação. Uma grande dúvida que surge no caso do FGTS que a gente não pode deixar passar. Ah, doutor, e os 40%? Tenho direito? Não tem direito. Falei isso na época dos guardas. Muita gente não gostou, porque a gente está aqui para falar a real, a verdade. Não é para falar o que vai agradar. A gente tem que falar, trabalhar com seriedade com vocês. E aí eu falei, ó, não cabe essa ação, nem adianta entrar, a gente não vai entrar. O pessoal foi atrás de advogado particular, entrou, passou um ou 2 anos, eu tive notícias de que muitos perderam e ainda tiveram que pagar a sucumbência. Aí fica ruim. Não faz sentido, porque 40% é quando você é desligado, né, do vínculo com o empregador. Aqui você é transformado de seletista para estatutário, mas você continua com o vínculo. Você tem que continuar. Afinal, é aqui que você vai aposentar. Aí, no parágrafo 7º, eles falam da extinção de quadros e tabelas de leis que tratam de reestruturação administrativa.
Então é mais um ajuste da legislação por conta de vocês terem sido transformados. Aí nos parágrafo segundo, no artigo 2º fala que vai contabilizar o tempo de serviço para todos os fins. Então vai contabilizar o tempo que vocês trabalharam como seletista para todas as finalidades. Isso já é uma realidade, inclusive para trabalhador que tem tempo de fora, a verba no SBC Prev. Então ele só confirmou que é uma realidade. Aí vem o terceiro, senioridade. Senioridade é outro ponto que tem muitas dúvidas. O que é a senioridade, meu Deus do céu? Senioridade é um adicional por tempo de serviço. Eu não sei por que aqui chama senioridade. Tem município que tem o quinquênio, sexta parte, talvez tinha que chamar biênio. Mas é um biênio. A cada 2 anos você vai ter lá 2%, depois é 4 ponto alguma coisa, 6 ponto alguma coisa, que vai aumentar na sua remuneração, porque você está aquele tempo ali fiel à administração, servido no serviço público. E vocês, essa é uma das vantagens dessa lei, vocês agora vão ter a senioridade. E uma grande dúvida é a seguinte: tá bom, estou aqui na prefeitura há 20 anos, minha senioridade vai ser só a partir de 1º de março de 2024? O cômputo dos 2 em 2 anos vai computar o tempo que vocês eram seletistas. Isso é interessante, muito importante. Computou para os GCMs. Agora, valores retroativos, fala expressamente aqui que não. Então vai falar, poxa, computou o tempo que eu estava lá em 2007, até 2009, 9 e 11. Show. É justo. Agora não pediu o retroativo desse período. E aí, se judicializar, há uma grande chance de dar errado, porque a lei é expressa que não haverá o pagamento de retroativos. O artigo 4º ele é bastante óbvio, mas é interessante. Fala que os transformados vão ser submetidos agora às regras do sistema de previdência social do servidor público do município de São Bernardo de Campo. É o regime próprio, é o SBC Prev, a autarquia que foi constituída em 2011, né? Está aí gerenciando, gerindo a aposentadoria dos servidores públicos. Acaba o vínculo com o INSS. Ah, mas e tudo que o INSS eu contribuí para o INSS? Como que vai fazer? Não vou ter prejuízo na minha aposentadoria? Isso é um problema do INSS com o SBC Prev. Com certeza o SBC Prev vai ter que receber o valor que vocês contribuíram para o INSS. Então eles têm esse diálogo para que fique tudo tranquilo no fundo, né, de reserva que vai garantir a aposentadoria de vocês. Tá acabando, hein? Licença a prêmio é uma vantagem que vocês vão ter. Cada período trabalhado de 5 anos, servidor tem 3 meses de descanso. Eles nunca tiveram, né? É uma coisa que o pessoal reclamava. Vão ter agora. Aí vem a pergunta: tá, mas para a finalidade de licença prêmio, vai computar o tempo para trás que eu era seletista? Não vai. E aí, aqui fala que não vai. Na lei da GCM falava que não ia. E nós entramos com a ação, mandado de segurança no processo da GCM, com base num precedente que teve lá na Lei 8.112 de 90, que é dos servidores públicos federais. E brigamos em todas as instâncias e não deu. Tentamos para os guardas, mas não deu. Então, esses 5 anos para vocês vai começar a contar a partir de 1º de março de 2024. Artigo 6º, fica acrescido os graus A, B, C, D e E na tabela de escala de valores de salários do Decreto Municipal 21987 de 2022, exclusiva para servidores oriundos da ETC-SBC. Isso aqui provavelmente é um ajuste, né?
da questão da evolução funcional desse pessoal que era da ETC-SBC. Porque assim, quando você é transformado em estatutário, todos os direitos que são dos estatutários, vocês agregam. Não está aqui, essa lei só tem 9 artigos, mas o estatutário tem 2240, tem a 1729, tem a lei do auxílio transporte, tem um monte de lei, uma coxa de retalhos que vai ser incorporada na vida de vocês. Então, aqui não dá nem para falar tudo hoje, mas o princípio que vocês têm que ter em mente é assim: sou estatutário. Toda a legislação que cabia para o estatutário cabe para mim também. E aí, com o tempo, você vai descobrindo essas novas legislações. Aqui o sétimo fala que o Departamento de Gestão de Pessoas adotará os atos necessários para conferir a efetividade e a transformação prevista nessa lei. Então, a autoridade municipal competente para requerimentos, dúvidas, todas as angústias em relação a essa transformação é o Departamento de Gestão de Pessoas, SA4. E, por fim, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, que é praxe, e esta lei entra em vigor em 1º de março de 2024. Bom, tem outra questão que entra aqui, não está escrito aqui na lei, aí a gente precisa esclarecer. Plano de saúde. Isso foi uma vantagem para vocês, porque tanto a legislação do IMASF, como agora o contrato assinado com a Notre Dame, garante as mesmas condições no plano de saúde para aqueles que estão na ativa e para os aposentados pelo regime próprio do SBC-Prev. Então isso aí é show de bola para vocês. O seletista, ele não teria as mesmas condições. Ele até pode ficar com plano de saúde, mas ele tem que pagar a cota à parte dele, mais a cota à parte que o município pagava. Então esse é um ponto positivo. Abono permanência. Agora vocês vão ter abono permanência. O que é isso? Abono permanência é o seguinte: chegou nas condições de aposentadoria, né? Não vou me aposentar, vou ficar. A gente sabe que você pode ficar até 75 anos, que aí é a compulsória, chama de expulsória. Se você ficar, aquele dinheiro que é descontado do SBC Prev todo mês, ele é devolvido para você. Então não tem desconto, você acaba recebendo mais. Avaliação probatória, óbvio que vocês não precisam fazer, porque vocês entraram para o concurso, já estão há anos aí, não vai ter que fazer o estágio probatório de 3 anos que quem entra no concurso estatutário tem que fazer, não faz nenhum sentido. Database, 1º de março, né? Acho que isso é para todo mundo, que é o período onde há o reajuste da inflação, é o período onde a mesa de negociação está ali borbulhando, né? Para que na database entre um projeto de lei ali na Câmara que minimamente contemple as perdas dos servidores, 1º de março. PTS, Prêmio por Tempo de Serviço. Já tem. Essa semana a Fátima trouxe essa demanda e a gente descobriu que já tem. Então, como vai continuar tendo. Vocês vão agora estar submetidos à legislação das faltas abonadas. Então, por ano, vocês vão poder ter 6 dias de falta abonada. Já tem? Então, mesma coisa. Férias de vocês, agora vai mudar a regulamentação, vai estar lá no artigo 155, 156 da 1729, né, de 68, que agora é a Bíblia de vocês, né? É o estatuto. Abono de Natal, é o que equivale ali ao 13º. Então, vocês vão continuar. As licenças, elas estão todas previstas no artigo 80 do estatuto.
E muitas delas coincidem com licenças que já tem na legislação trabalhista, né? Posso citar aqui a LTS, licença maternidade, paternidade, não tem muita alteração. Um outro ponto que traz bastante discussão é o auxílio transporte. Como, enquanto seletista, você é submetido a uma lei federal que regulamenta o vale transporte. Como estatutário, a legislação é do auxílio transporte. O sindicato até tentou, por uma ação judicial, manter as condições do vale transporte, mas a ação, infelizmente, teve êxitos, mas teve reviravoltas, mas não foi possível. Então, no auxílio transporte é onde o pessoal reclama um pouco e vai ter alguma perda, né? Auxílio alimentação, a gente tem uma lei específica também que incorpora para vocês. Não sei se vocês já têm, como funciona, mas hoje está em R$ 25. E, como eu falei, não está aqui no texto, mas são legislações esparsas que vai agregando para vocês. O que eu diria? Vocês têm que fazer um sopesamento, cada um individualmente, coloca ali lado a lado, e tem mais ganhos do que perdas, mas tem perdas, e verificar se no final foi positivo ou não. O fato que é, juridicamente, pelo contexto nacional, é importante essa unicidade de regime jurídico, e a categoria vem pedindo, né? A categoria vem cobrando, então aconteceu, né? Eu diria que parabéns para vocês, mas a gente tem que celebrar e, ao mesmo tempo, fazer essa análise do que pode acontecer, quais os problemas que vão vir. Então, eu acho que eu consegui passar para vocês as principais dúvidas, soluções já tentadas com a lei da guarda, as que tiveram êxito, as que não tiveram. E eu acho que com isso, devolvo a palavra para o Dinailton aí conduzir a questão de eventuais dúvidas pontuais. A gente não consegue, num seminário aqui, numa palestra como essa, esgotar todas as dúvidas. Isso é impossível. Tem muita coisa aqui que é muito particular, específica, mas tem o departamento jurídico, a gente tem atendimento por telefone, WhatsApp corporativo, plantão. Então, se a dúvida for muito específica, talvez não dê para solucionar aqui. Eu acho que é positivo, parabéns para vocês, mas vamos continuar junto, acompanhando, né, a execução dessa lei. Gente, por enquanto temos 4 pessoas inscritas. Fátima, depois a professora Ana Paula, Rose, Sueli e Julieta. E, por último, Simone. Vamos fazer esse bloco, encerrando em Simone, e depois a gente faz um outro bloco de perguntas, ok? Então, vou pedir para todo mundo falar usando o microfone, porque a gente está gravando para depois analisar, colocar nas redes para, quando tiver alguma dúvida, só revisar o vídeo. Fátima? Boa noite a todos e todas aqui, companheiros e colegas de caminhada. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para celebrar mais essa vitória da nossa categoria, da classe trabalhadora, da categoria organizada, unida, que sabe lutar pelos seus direitos. O sindicato ele é forte porque ele caminha com cada um e cada uma de vocês. Porque o sindicato somos nós. Estamos na base, né, Rose? Diariamente. A Rosilene acabou de sair daqui. Quero trazer uma dúvida, doutora, aqui. E nós já vivenciamos. É em relação. A Rose está ali, tá, Rose? São duas questões que eu vou colocar. Uma questão em relação à senioridade, que a gente já viveu. Se conta o tempo retroativo, como que é na prática, se eu puder elucidar para a gente. E a outra questão da Rose é em relação à aposentadoria, né, Rosilene? Ela está se aposentando. Que dia se aposenta exatamente, Rose?
Isso. Aí a gente quer saber se tem algum interstício para essa aposentadoria, se já é um direito adquirido, se ela entra como caso omisso e se a gente pode fazer alguma coisa. É isso, doutor? Bom, essa questão da Fátima aí, agradeço a pergunta. Eu falei aqui no meio da minha explanação, mas talvez eu não tenha sido muito claro. A senioridade adicional por tempo de serviço computa os anos retroativos, sim. Falo isso porque aconteceu com os GCMs. Então vai contar os dois de 2 em 2 anos para trás, né? Vai incidir os 2%, 4, 6. É 4 é alguma coisa, 6 é alguma coisa, tem uma tabela. Vai aumentando. Vai sim. Agora, o servidor falar assim, tá, computou os 2 anos lá de 2010 a 12, 12 a 14, 14 a 16. Reconheceram aqui, então vou pleitear aí os atrasados, desde 2010 lá. Aí não. Ele vai contabilizar os 2 anos, mas ele vai receber a partir de agora. A vantagem é que contabiliza. O duro seria que se não contabilizasse. Igual a licença-prêmio. Tem que esperar o tempo a partir de 1º de março. Então vai contabilizar. Agora não dá para pedir retroativo. Então é assim que a gente tinha muita dúvida nessa questão, né, Célio? Quando teve a do GCM, porque a lei não era clara. E a legislação é muito interpretativa. E tem muitas coisas que a gente só sabe quando acontece no mundo empírico. No mundo empírico, os guardas contabilizou, mas não recebeu retroativo. Aposentadoria. Como essa dúvida ela é bem recorrente e a gente está recebendo todos os dias, é legal a gente esclarecer aqui. Posso usar o seu exemplo, Rose? Rose entrou na prefeitura em 2007. Então, a partir de 2007, vai contar os biênios dela. Mas o pagamento, ele vai contar de 2007 até 1º de março, vai estar fazendo a contagem. Isso, 17 anos. Ela vai receber 17 anos em idade a partir de 1º de março, porém, para a partir do 1º de março. A partir do 1º, o que ficou para trás ficou. É isso. Né, doutor? Tá? Acho que para a gente elucidar. Ganha o tempo, mas não leva o dinheiro. O dinheiro é a partir da implementação da lei. É exatamente isso. Ganha o tempo e não leva o dinheiro pretérito. Vai começar a levar o dinheiro a partir de 1º de março. A aposentadoria é o seguinte: existe no direito brasileiro 3 núcleos que são imutáveis, não pode mexer. É o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Se você já atingiu os requisitos para aposentadoria, peça aposentadoria já, né? Para não chegar a 1º de março e ficar aquela questão, pô, não pediu antes da vigência da lei, para não gerar dor de cabeça. Mas eu sei que você falou que você está precisando trazer um pouco o tempo do Estado ou de outras atividades que você teve durante a sua jornada para averbar. Então, o que eu faria se eu tivesse nessa iminência? Aceleraria aí o passo para conseguir fazer esse requerimento de aposentadoria até 1º de março. Mas não deu, doutor. Não consegui, atrasaram para me entregar uma certidão do Estado. Atraso é o seguinte, tem que pressionar o Estado. Eu sei que o Estado é moroso. A gente atua às vezes contra o Estado, você faz um requerimento lá, se você não for atrás, fica anos. Tem que cobrar. Se for necessário, pegar um advogado para entrar com alguma ação, para eles já entregar essa informação, porque é direito do cidadão, certidões, informações. Vai para cima, né? Mas doutor, não deu. Dá para fazer alguma coisa? Eu requeriria aposentadoria se tiver que requerer depois de 1º de março, porque não deu. Você vai requerer dizer que você já atingiu
os requisitos antes. Você tinha um ato jurídico perfeito ali, um direito adquirido. Possa ser que o SBC-Prev e não o INSS, né? Tem algum conflito, algum problema, porque você já vai estar pelo SBC-Prev também, você vai ter a conversão efetivamente acontecido. Aí você vai começar a pensar em medidas judiciais com a tese de que você, antes da vigência da lei, já tinha atendido os requisitos, mas começa a ficar mais dramático, né, a coisa. Então, o conselho que eu dou, ainda tem aí, a gente chama de um interstício, né? Nós temos o finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro, 2 meses e meio, tentar fazer esse requerimento antes. E também tem essa brecha que fala, se tiver alguma condição legal que proíba a transformação, você tem que justificar isso. Esse pode ser alguma condição legal, né? Quando você for fazer o requerimento. Eu já estive aqui falando com você em 2004, 2005, porque eu sou professora substituta, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula e eu sou professora substituta. Sou professora agora de educação básica, né? De acordo com o Estatuto do Magistério. Não prestei concurso para professora substituta. Uma das minhas questões é essa, porque ele fala aí quem entrou através de concurso vai valer o edital desse concurso, porque nas funções que aquele contrato que foi muito mal feito no ano de 2002 desse concurso, a gente nós ficamos como professora substituta, mas o nosso concurso no edital não estava escrito isso, né? A gente foi ludibriada, vamos dizer assim. E ali, naquele momento que você tem uma oferta de emprego, você assina, né? Não sei se existe essa configuração de má-fé, enfim. Né? Aí, uma das perguntas é a respeito do edital de concurso, se isso vai valer ou não. Tem outras perguntas. A próxima pergunta é a respeito das letras que você falou, né? Tem vai até a letra E, não é isso? Aquelas gratificações que a gente vai recebendo, as letras vão modificando. Não recebem os retroativos, mas ele se equipara, a gente recebe equiparado. Por exemplo, eu tenho 20 anos, eu tenho 20 anos, né, de profissão, de prefeitura, eu queria saber se isso vai ficar equiparado, mesmo sem receber os retroativos. E aí, só mais uma última. É, ah, é, a gente agora entrando dentro dessa legislação, né? Saímos do CLT e entramos para o estatutário. Ainda existe aquela lei que diz que quando a pessoa trabalha em época de guerra, de pandemia, é contabilizado 2 anos para título de aposentadoria? Porque no meu caso, por exemplo, é contado duplamente, né? Eu li alguma coisa a respeito disso, que trabalha em estado de guerra, de pandemia, e nós trabalhamos na época da pandemia. Então, se é contabilizado duplamente o ano, e se a gente vai ter esse direito ou não, né? Porque eu completei agora 50 anos, né? Então estaria faltando mais 2 anos, né? Porque eu trabalhei exclusivamente só na área da educação, tá? É isso. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, Ana Paula. Primeiro, o artigo aqui primeiro fala, se você foi admitido antes da vigência dessa lei, aí você falou que teve um edital de concurso, ela não vai questionar esse edital de concurso, vai ser transformado, porque a lei disciplina o tema. Não pode ter uma restrição de direito que não esteja previsto em lei.
Segunda pergunta, senhoridade, são 20 anos que você vai ter em média aí umas 10 senhoridades, tá? Vão ser contabilizadas a partir de 1º de março de 2024. Ah, mas eu quero o retroativo lá de 2005, 7, 8, 10. Não. Você vai ter ela contabilizada, suas 10, mas dali para frente. A terceira pergunta é uma pergunta capciosa, hein? Se eu não tivesse preparado aqui, estaria perdido. Essa sua terceira pergunta, eu tenho a resposta porque a gente teve a pandemia. E aí, alguns servidores, estudando a Lei 1729 de 68, levantaram essa questão. Tem um artigo lá que fala que na época de calamidade pública o tempo conta em dobro, tal. Fizemos requerimentos para a prefeitura, para a procuradoria, para o RH, né, Departamento de Gestão de Pessoas, e não contabiliza. Por quê? Na legislação previdenciária, fala que você não contabiliza o tempo fictício. Então, em que pese tem essa previsão, a legislação da aposentadoria, inclusive a legislação da aposentadoria específica de São Bernardo, não permite a contabilização do tempo fictício. Aí a gente não se conteve com essa resposta. Como um laboratório, um experimento, a gente judicializou, né? Tem um ou dois servidores que a gente judicializou, mas ainda não foi julgado, não teve resposta. Mas ele pode até conseguir contabilizar esse tempo, por exemplo, para licença-prêmio, para senioridade, que talvez não tenha essa previsão de proibição do tempo fictício. Mas para a questão de aposentadoria, essa proibição é muito clara. Então, não dá. Mas existe esse dispositivo, né? Nosso status. Vocês vão estar regulamentados por uma lei que é de 1968, da época da ditadura. Inclusive, tem várias incongruências ali. Até fala que não pode fazer greve, mas aí veio a Constituição de 88 e falou que greve é um direito. Então, ó, essa nova lei aí que vai reger a vida de vocês vai ter alguns artigos bastante esquisitos, mas que muitas vezes eles não foram absorvidos pela Constituição. Estão ali, mas não tem validade. Que a lei é muito antiga, da época da ditadura, ela foi sendo modificada com o tempo. Prefeito X, prefeito Y, prefeito Z vai lá, manda um projeto de lei para a Câmara e muda só um pedacinho dela. O outro faz a mesma coisa. Só que não há uma reestruturação, uma reforma da lei, uma adequação da lei de acordo com a Constituição. Então tem essas discrepâncias. Gente, isso que eu vou falar é em relação à senioridade, porque aqui o que ela fala é da senioridade. Progressão das letras que a gente tem a horizontal e a vertical, que aí a gente vai fazer jus, porque a gente vai entrar no Estatuto do Magistério. E em relação à senioridade, a gente tem o percentual a cada 2 anos, como foi falado, e lá no portal, gente, eu tentei abrir aqui, mas teve algum problema no portal que ele não está abrindo agora. Ele tem uma tabela que fala, eu tenho X anos, qual o valor que eu faço jus. E ali com aquela tabela a gente faz o cálculo. Eu peguei um auxiliar de limpeza que estava no dia, peguei as informações dela, o salário dela agora é 1.551, e aí fazendo o cálculo, tudo ficaria em torno de R$ 1.900 para esse caso, com a senioridade. Porque se eu tenho os percentuais. Isso, a tabela é só um biênio. Aqui a maioria das pessoas já tem mais de 10 anos. Então, vamos colocar 6 biênios. 6 biênios não, porque. Não, 6 biênios é o que é minha fase. Eu acho que o que tem mais novo aqui de prefeitura sou eu. Vamos colocar a média de 8 biênios para vocês, que foi o que eu fiz o cálculo de
da minha amiga que está ali atrás, é, que deu 19,51%. 8 biênios equivale a 16 anos de trabalho. E aí é de dias efetivamente trabalhados. Os dias de tratamento de saúde não são contabilizados. E aí, com esses 8 biênios, ela tem 19, era 9 biênios o dela. Ela tinha, ela tinha 19,51 de senioridade. Aí, com esse 19,51 que a gente chegou mais 300 e poucos reais, que aproximou aos 1.900 reais. E é isso. Todo mundo vai ter acesso a essa tabela. Por enquanto, eu acredito que na página de vocês não tem essa informação, porque vocês têm um regime específico. Mas assim que houver a conversão de regime, exatamente aquilo que Fátima falou. O que para trás, a gente para o retrovisor, para ver atrás, a gente só vai ter referência ao tempo de trabalho. E para frente já vem esse percentual. A partir do momento da convenção, a gente já vai ter uma diferença salarial por causa dessa questão da senioridade. E a progressão, que é do Estatuto do Magistério, aí sim, se eu não sei se vocês faziam jus, mas se não faziam jus, a partir de agora vai fazer jus essa progressão. E a próxima é Rose, depois Rose. Não, é Rose que está inscrita, depois ela, depois Simone. Ela se inscreveu, depois Simone. Rose. Boa noite, gente. A minha dúvida é quanto tempo mais eu tenho que trabalhar para me aposentar como estatutário? 28 anos, pá. O estatutário é o seguinte, teve uma reforma em 2019, Lei Complementar 14, tem uma questão de idade, né, que foi para 65 homem, 62 mulher. Não sei qual que é a sua função, auxiliar de limpeza. Tem algumas regras transitórias para o pessoal que já estava na administração há bastante tempo antes dessa reforma. Tem a questão da regra de pontos, né? Tem a questão para algumas funções como professor e agora GCM, aposentadoria especial. De certa forma, você vai entrar nessa regra geral. Esse é o tipo de pergunta que eu não consigo ser preciso para agora, que eu precisaria conhecer um pouco, né, suas informações funcionais de vida. Você pode vir aqui no plantão com a gente, mas tem um tempo de serviço, tá? Mas não. Tem um artigo aqui que eu li que o tempo de contribuição como seletista você absorve. Então vamos supor que seja lá, vou chutar aqui, 30 anos. Você vai ter que ter a idade mínima também. A partir da emenda constitucional 14 de 2019, mulher é 52, 62, mas tem regra de transição. Tem alguns casos ali que é 57, né? Porque não é justo a mudança abrupta, tem que ter regra de transição. Então, eu não sei se você vai ser 57, né? Não vou perguntar a sua idade aqui, mas 56, aí você pode ser 57. Aí você tem que ter 5 anos no mínimo ali naquele cargo que você vai se aposentar, 10 anos ali no serviço público, tem alguns requisitos da Constituição. Por isso que são muitos requisitos para a gente falar para uma pessoa quando ela vai aposentar. Aí fica difícil num seminário aqui como desse formato, eu dar informação para você, porque posso estar equivocado. Eu te dei mais ou menos as diretrizes, mas eu marco o horário, a gente tem uma tabela que a gente montou com as regras de transição. O SBC Prev também montou uma cartilha mais didática. A gente tem tudo isso, a gente envia para você, marca um dia, a gente faz uma simulação de tempo. De cálculo a gente não faz, porque a gente não tem um sistema para fazer cálculo. Da mesma forma que o sistema do SBC Prev. É, Sueli e Julieta tinham se inscrito, né? Ah, ótimo.
Quem vai desistindo da pergunta, a gente agradece. Você. Boa noite a todos. Eu me chamo Sueli, eu sou auxiliar de limpeza. Eu creio que a gente perdeu, mas eu vou perguntar do mesmo jeito, porque é a dúvida das colegas que não vieram. Sobre o GLE. Em algumas escolas, a gente recebe o GLE e vem lá escrito que a gente recebe porque é ordem judicial. Como que fica? A gente perde isso, né? E o PASEP, o PIS que virou PASEP, a gente perde também, né? Não? Bom, Glê, foi um direito que a gente conseguiu antes da reforma trabalhista de 2017, porque antes da reforma tinha um dispositivo na Constituição, a CLT, que dizia que uma vez que o trabalhador alcançasse um direito, ele não podia perder. Só que essa reforma da Previdência ela foi tão maléfica que ela retirou esse dispositivo. Então, hoje, tem a questão do negociado sobre o legislado, tem a possibilidade de você, desde que não seja um direito constitucional, às vezes o patrão e o empregado fazer um acordo ali vai valer, né? Então, me parece que estão pensando aí em reformar de novo a CLT. O governo Lula aí parece que está querendo reformar. Mas então, a gente entrou com essa ação quando ainda tinha essa cláusula na lei. Então a gente falou, opa, teve uma lei que tirou o GLE, tirou o direito, está ofendendo a CLT. Justiça do Trabalho mandou voltar. Hoje, o que acontece? Que fase que está esse processo? Existe um recurso de revista, Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Eu sei que no susto de ter perdido em primeira e segunda instância, a prefeitura, meio sem saber o que fazer, determinou a volta do GLE para muita gente, você sabe disso. Normalmente isso só iria acontecer na fase de cálculos, na fase de execução do processo, depois do trânsito julgado. Então, quando chegar nessa fase, essas pessoas vão receber, vão calcular o retroativo, para pagar o retroativo, até o momento que você está naquela escola, né, que faz jus a receber a gratificação de local de exercício. Não sei se hoje você está. Aí a pergunta que você vai falar, tá bom, mas agora eu virei estatutário, né? A GLE voltou, né? Ou não? Depois da nossa ação, teve uma lei que trouxe a GLE de volta? Não. Tá. Tá, agora você é estatutário. Isso aí estava previsto lá atrás. Eu era seletista. Vai ser uma discussão que a gente vai travar lá na fase de execução. A gente vai falar, tudo bem, mudou o regime, mas ela continua na mesma escola. Então, a gente quer que faz o cálculo considerando, né? Porque foi fruto de uma decisão judicial. Aí a prefeitura vai falar, não, é só até o período que era seletista. Aí a palavra vai ser do juiz. Tá, é esse cálculo aqui ou aquele lá, né? Mas realmente pode chegar um momento que entre nesse debate, né? É pertinente à preocupação. A, SPS e ganhou auxílio acidente. Como que fica? no decorrer da minha fala, eu dei um exemplo desse. Se entrou com a ação e ganhou, eu entendo que é coisa julgada e ninguém pode mexer. Por exemplo, essa pessoa que veio aqui, ela ganhou o direito até quando ela tiver a idade para se aposentar. Pô, o tribunal falou isso. A lei aqui não nem trata nesse mérito, porque é uma questão específica. Vai perder? Eu entendo que não. Se perder, tem que brigar. Agora, PIS e PASEP. Você entrou antes de 88 na prefeitura? Então você já nem tem direito. Porque até 88 o PIS, o PASEP, né, era muito semelhante ao FGTS. Era um valor que ia sendo guardado ali, depois o servidor retirava na, no Banco do Brasil. Depois de 88, mudou um pouco da natureza do PASEP.
acho que esses recursos vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vai para alguma ramificação lá do Ministério do Trabalho. A finalidade já é outra, não é a mesma. Então, para ter direito ao PASEP, a- Esse caso, a minha esposa também é funcionária pública, ela recebe menos de 2 salários mínimos e ela continua recebendo o abono anualmente. O saque feito lá no Banco do Brasil, todo ano vai e faz. E aí, doutor Kleber está falando da legislação específica do PASEP. E a pergunta que a gente está fazendo é específica do abono, não é o PASEP. E quando passou no concurso, transformou para PASEP. Por isso que eu falei PASEP, eu acho que ele entendeu? Foi isso. Um recadinho, ó. A gente está gravando e a gente depois vai cuidar dessa gravação para que as pessoas que não pudessem, não puderam estar aqui hoje, assistir, ter as informações. Se vocês falarem a dúvida aqui, capta melhor para as pessoas que depois a gente enviar, que pode ser a dúvida de quem vai assistir depois, tá bom? Então, eu sei que a gente se empolga assim, às vezes tem vergonha de vir aqui, eu também tenho, mas eu faço o esforço e venho, porque daí fica gravadinho, tá bom? Tá combinado? bom, é que na pergunta você falou PIS e PASEP, né? Então como essa questão do PASEP é muito recente, tá se espalhando aí pelo país inteiro, aí eu te passei a questão do PASEP. Mas a questão é o abono, né? Então, o abono, por um exemplo aqui empírico, uma servidora que é estatutário também, não tem qualquer alteração. Ô, gente, ó, pelo avançar do horário, vamos abrir. Seu nome? Dona Geralda aí? Iva. Simone, tua pergunta pode ser a última? Então vamos passar para a dona Geralda, depois a gente passa para a Iva, e aí a gente encerra, porque senão vão. Agora em diante. Oi? Ah, tranquilo. Iva. Iva não. Geralda. Boa noite a todos. A minha pergunta é: agora em fevereiro eu faço 16 anos de prefeitura, sou do apoio, limpeza, né? E como vai ter essa mudança, que já é lei, eu gostaria de saber, se mudar, quantos anos a gente tem que trabalhar para poder se aposentar? E eu já estou com 60, vou fazer agora em janeiro 64 anos. Se for muito longo prazo, eu gostaria já de me aposentar, se fosse possível, né? Completa em 15 anos. Em fevereiro faz 16 anos. E agora em janeiro eu faço 64 anos. Então, se eu posso dar entrada já na aposentadoria antes de 1º de março, porque se for prolongar esse tempo, eu não quero mais ficar trabalhando, né? A minha pergunta é essa. Obrigada. Gente, essa questão de quanto tempo mais eu vou precisar para me aposentar. Como o doutor Kleber respondeu anteriormente, né? Todo esse tempo que a gente tem de contribuição já vai ser contabilizado para a aposentadoria. Quem já tem o direito cristalizado, já tem o direito certo, se quiser se aposentar pelo INSS, já pode dar entrada no INSS. Se o direito certo é tempo de contribuição e idade. E aí, exemplo, dona Iva, que tem 30 anos de contribuição e 64 anos de idade. O regime geral fala o quê? Quantos anos de contribuição eu tenho que ter e qual a minha idade? Se eu tenho os 30 anos de contribuição, eu já completei os 60 anos no caso de mulher, já faço jus à aposentadoria. E se eu deixar para a convenção de regime, pela legislação, o doutor Kleber vai me corrigir se estiver errado ou confirmar. Pela legislação, eu já tenho 64 anos e já tenho os 30 anos de contribuição sendo mulher, já estarei apta no outro dia a fazer isso. Mas aí eu vou passar para o doutor Kleber. E lembrando, se eu for para o INSS, a minha perda vai ser em relação ao plano de saúde. E aí, vale a pena ter essa perda, que eu vou ter que pagar a parte patronal
e a minha parte no plano de saúde. Olha só, é questão bastante específica. Eu volto a dizer, não dá para ter precisão aqui nesse tipo de questão. Mas eu tenho aqui uma colinha, só de exemplo, tá? Pelo SBC Prev, regra de transição. Eu chutei e acertei aqui. Tempo de contribuição é 30 anos. 65 anos homem, 62 mulher. 20 anos de efetivo serviço no serviço público. 5 anos no cargo, né? Aí tem algumas regras, né? Somatória de idade e tempo. Mulher 89, aí vai subindo um ponto cada ano até atingir 100 pontos, né? Então, você vê, é muito detalhe. Tem a aposentadoria proporcional, né? Que aí tem algumas condições mais benéficas em termos de tempo, mas não em termos de proventos. Agora, no INSS tem aquela questão. Você tem a aposentadoria por idade, que era 60 anos, mais 15 anos de contribuição. Aí, com a reforma da Previdência, tem uma tabelinha lá que era 15, mas vai aumentando. Mas a gente sabe mais ou menos desses 60, 15 anos, que foi como minha mãe se aposentou, né? Dá para você pedir essa aposentadoria, mas você precisa ver, procurar alguém para fazer um cálculo para você saber mais ou menos qual que vai ser sua remuneração aposentando antes de março pelo INSS e também tentar fazer uma simulação. Tá, vou ficar. Aqui eu vou ter que ter no mínimo 20 anos de prefeitura. Você tem 14? 15? Vai ter que ficar pelo menos. Idade você tem. Você tem até mais da idade mínima. Mas eu vou ter que ficar pelo menos mais 5 anos. E eu ficando esses 5 anos, quanto que eu vou receber de provento? Então, você vai ter que fazer essas duas contas e colocar do lado para ver o que é mais vantajoso para você. Às vezes o INSS vai dar menos, mas quem sou eu para julgar? Eu não sei quais são as condições. Tem pessoas que não conseguem trabalhar mais um mês, não tem condições físicas e psicológicas para ficar um mês, quiçá mais 5 anos. Então é algo muito pessoal. Eu orientaria para você fazer essas duas simulações, né? Aproveita agora aí, período de fim do ano, e faz essas duas simulações. Tem escritórios especializados em direito previdenciário, tem sistema de cálculo, e aí fazer essa simulação. A gente pode conseguir dar uma noção aqui, mas tem que fazer essa simulação para ver o que é melhor para você. Dona Maria Helena, sua pergunta, né? Dona Maria Helena pediu que eu perguntasse para o senhor. Ela tem 70 anos, tem 10 anos que já está aposentada, né, Dona Maria Helena? E ela quer saber se ela parar neste momento, se ela carrega o convênio. Dona Maria Helena, aposentada pelo INSS. E ela continuou, né? Ela continuou antes da emenda constitucional 103. Então, em tese, ela pode continuar até os 75, né? Mas se ela parar nesse momento, eu entendo que a situação dela é complexa, por quê? Se você conseguir, né, se manter no convênio, você vai ter que pagar a cota à parte sua mais da prefeitura. Como que está hoje? Você está no convênio hoje e você paga uma parte, a prefeitura outra, mas você não vai ser estatutária. Aqui na lei fala que não converte esse pessoal que se aposentou e permaneceu, né, antes de dezembro de 2019. Provavelmente você vai ter que pagar a sua parte da prefeitura. Eu não tenho essa conta de cabeça aí. Tem percentual. Pode continuar. Isso, exato. Não, tem no contrato da Notre Dame, que assinou com a prefeitura, fala isso, né? Que o pessoal que é seletista
eles podem continuar. Vai ter um prazo para você decidir se você continua ou não. Se você não decidir, aí você já era. Mas provavelmente Dona Maria Helena vai se enquadrar nessa situação. Eu fiquei em dúvida porque o senhor falou o seguinte: quem está para aposentar, o bom seria que já desse entrada. Mas e se eu der entrada? Eu vou fazer 62 em janeiro, e eu gostaria de saber assim, se eu dou a entrada em janeiro e já sai minha aposentadoria, eu não vou ser estatutário, eu vou sair como seletista. É isso? E também assim, porque a prefeitura está assim, aposentou, né, já tira quem é depois de 2019. Então, a minha dúvida era só essa. Se sair minha aposentadoria agora em janeiro, se eu der entrada, se eu vou sair como seletista, ou é um risco? Eu não entendi. Exatamente isso. A lei vai passar a viger 1º de março. Se você se aposentar antes, der entrada antes, se aposentar antes, ato jurídico perfeito, direito adquirido, que é antes. Ah, tá, mas não consegui dar entrada antes, mas não saiu antes. É um grande elemento para falar. Eu dei entrada antes, tinha todos os requisitos, não saiu. É um impeditivo legal para vocês me transformarem. Mas você vê, já vai ficando mais difícil, você vai ter um ônus maior, cada vez vai tendo um ônus maior. Se tudo acontecer até 1º de março, melhor, show de bola. Ela sai pelo INSS, ela fica no convênio desde que ela pague a parte integral. Não, sai como seletista. Repito o que eu falei para... Não lembro agora para quem eu falei. Tem que... É vantagem para você? Você tem os requisitos e se aposentar pelo INSS? Então vai para cima, né? Se for vantagem, vai para cima. E se tudo acontecer antes, você não tem que se preocupar, é o direito adquirido. Antes, porque o que acontece? O Departamento de Gestão de Pessoas vai estar se organizando esses meses, já está, para fazer a transformação. Recebe a notícia de que você está aposentada pelo INSS antes da vigência da lei. O que ele pode fazer? É um fato consumado, né? Vai pedir para desaposentar? Se você tinha um requisito e o INSS concedeu? Entendo que não. É isso. Para quem quer se aposentar, estatutário, tem que esperar depois de 1º de março. Para quem quer se aposentar como seletista, tem que correr para acontecer antes de 1º de março. Simone? É a mesma situação de professora substituta. Então, o doutor Kleber já explicou que quem está como professora substituta precisa ver como estava no edital do concurso. E aí vai ter que manter o que estava no edital. Essas pessoas que estão como professora substituta, como que vai ser a atribuição de aula? Elas vão ter que ir por tempo de serviço para escolher, e elas vão escolher depois das efetivas? Como será? Simone, essa é difícil, hein? Poxa vida, hein? Pensei que você era minha amiga. Mas tá bom, vai. A lei, ela não muda nome de cargo. Em algum lugar aqui você viu, auxiliar de limpeza vai chamar isso, a professor substituto vai chamar professor, de atribuição básica, enfim. A lei não muda o nome. A lei fala que vai manter o nome, vai ser extinto na vacância. Agora, você vai vir para você vai carregar todo o regime jurídico do estatutário, inclusive de professor. Esse é um grande problema que eu estou torcendo e pagando para ver, que a administração pública tem que conduzir da seguinte forma. Eu sei que o professor substituto, ele é preterido ali na atribuição, enfim. Me parece que se ele carrega a regulamentação da 6316 de 2013, que é o Estatuto do Magistério, a administração vai ter que regulamentar e tratar todo mundo igual. Assim, é o que eu penso. Eu não sou administração,
né? Eu não posso adivinhar como a administração vai se comportar. Eu posso falar aqui o que eu entendo que seria o adequado, o razoável, né? O coerente, né? A gente sabe que o professor substituto, ele nem tudo que o professor estatutário tinha como direito, ele tem, mas mesmo antes da transformação, quando o estatuto cita professor substituto, ele fala que se aplica no que couber as disposições ali previstas naquela lei, inclusive para o substituto. Agora, com a transformação, todos vão ser estatutários. Assim, eu penso que deveria ter uma coerência ali, né? Porque houve uma transformação jurídica e vocês pegaram por herança uma legislação que se aplica aos estatutários, inclusive estatuto. Mas acho que o Dinailton queria complementar, não sei se com uma opinião convergente ou divergente, mas aqui tem que se falar mesmo os pontos de vista. É porque em relação ao estatuto, a gente teve uma luta grande em 2013, né? E uma das lutas foi para que o substituto estivesse e fosse igualado em direitos aos demais profissionais. E aí agora eu não lembro se é ali entre o artigo 90 e o artigo 100 que fala sobre a função iguala em direitos ao professor substituto. E aí, gente, no nosso Estatuto do Magistério já prevê as funções do professor substituto. E é o que o Dr. Kleber falou. Para a gente, se houvesse a convenção e já é um cargo bem igual, digamos assim, isso no nosso ponto de vista, seria tratamento igual para todos dentro da sala de aula. Que a única coisa que diferenciava era o regime. Mas a gente precisa da regulamentação da Secretaria de Educação. E aí, nosso ponto de vista é exatamente o que fala aqui. Os cargos são extintos enquanto seletistas, mas não são extintos enquanto estatutários. Eles são convertidos para estatutário. Você sai professor substituto com o regime seletista e torna-se professor substituto com o regime estatutário. E aí as demais regulamentações a gente só vai ter nas discussões com a Secretaria de Educação a partir de 1º de março. Mas lá no primeiro artigo, você fala dos editais de concurso, do CLT, que vai ser mantido quando passar para estatutário. Não tem isso? O edital do concurso, porque nós temos 2 editais diferentes. Os servidores admitidos antes da vigência desta lei, ativos e mantidos com vínculo trabalhista com o município, regidos pela consolidação das leis do trabalho, passam a ser regidos por regime estatutário, em consonância com a legislação correlata. E é importante, é aqui que você herda toda a legislação correlata aos estatutários hoje, a partir da vigência dessa lei. Esquece um pouco o edital do concurso público. Eu falei que os admitidos por concurso público. É porque a gente teve admitidos lá atrás que não foi para o concurso. Lembra aquela época que estava passando na calçada, o prefeito chamava para trabalhar. Então, eu tô querendo fazer essa distinção. Agora, não se apega ao edital do concurso público. Vamos se apegar aqui que você herda a legislação correlata dos estatutários, é o que diz a lei. Né? E, como eu falei, o Dinailton falou, toda lei, quando ela é até clara, mas falta algo mais para ela se tornar exequível, ela é submetida a um decreto do prefeito, regulamentação, aí tem as redes, a Secretaria de Educação. Esses decretos, eles não podem inventar, eles não podem tirar direito que a lei prevê. Então, eles não podem criar
uma ideia aí que restrinja direito que a lei não restringiu. Mas ele pode facilitar a execuibilidade da lei. Provavelmente vai ter decreto aí, regulamento, mas esquece um pouco essa questão do edital, de quando você prestou concurso para seletista. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é essa, que quem é aposentado, falta um ano para se aposentar, a chance de passar para estatutário, e eu saí da prefeitura em 2021, nós aposentamos em 2021. Aposentei, aí esse decreto liberou bastante gente. Aí eu entrei na justiça, o que eles estão alegando que esse decreto, ele não dá direito à multa dos 40%. Que eu recebi o fundo de garantia sem a multa. Aí por isso eu entrei na justiça. Tem uns advogados dizendo aí que o decreto reza que não dá direito do regime seletista. Assim. Teve que sair. Nós saiu umas 20 pessoas. Não, peguei só o fundo de garantia sem outros 40%. Bom, primeira pergunta, quem é aposentado, está aposentado, não vai ser, essa lei não se aplica para ele, você é aposentado do INSS. Como você se aposentou depois de dezembro de 2019, tinha que sair mesmo, porque a Constituição, a emenda à Constituição determina que você saia. Aí teve o decreto para cumprir a emenda à Constituição. O prefeito até demorou para editar o decreto. Era de dezembro de 2019, acho que o decreto foi do ano passado, ou começo desse ano. Tem que sair mesmo. Agora, essa questão da multa dos 40% é complicado. Porque quais as hipóteses que você pode receber os 40%? Quando é dispensa por injusta causa. Quando não é justa causa, você não recebe. Quando você pede demissão, você não recebe. E aí, você estava ali numa situação, eu não digo que era de favor, né? Mas é algo que podia e já não pode mais. Será que você vai ganhar essa ação dos 40%? Eu tenho minhas dúvidas. Porque você não se enquadra ali nas hipóteses da lei do FGTS de 40%. Se um cliente me procurasse com essa questão, a gente não pode falar se vai dar certo ou não. A caneta não está com a gente, a caneta está com o juiz. Mas as chances são remotas. São remotas porque é uma situação que nem está na lei do FGTS. Você já se aposentou. Quando você se aposentou, você levantou seu FGTS ou não levantou? Você pegou ele em 2021? Tá. Mas se você se aposentasse, você ia levar ele sem a multa, pela legislação atual. Então, você podia permanecer na prefeitura, porque até então não teve o decreto. Né? Mas, na verdade, a partir de dezembro de 2019, você não podia estar. Então, está bem nebulosa a sua questão. Eu torço para que você ganhe essa ação, mas eu não sei se... então, eu estou um pouco mais alinhado aí com essa posição. A gente tem que falar. Eu já estou aposentada, já saí fora, porque eu também saí fora. Mas quem aposentou antes de novembro de 2019 e continua trabalhando, vai passar para estatutário? Não passa. Não. Está aqui no... Acho que é o artigo 2º. Não passa, porque você se aposentou já uma vez e continuou trabalhando. Então, a lei fala expressamente que não passa. Quem já foi aposentado e continua trabalhando não passa. Gente, desculpa por ter acelerado, mas olhem o plenário, daqui a pouco a gente teria só uma pessoa para fazer a pergunta. E aí, se tiverem alguma dúvida bem específica, individual, a gente fica aqui mais uns 10 minutos e responde. E, para quem ficou, não esqueçam que sábado a gente vai ter a nossa confraternização de fim de ano. E aí, todos e todas estejam convidados, venham, busquem seu convite.
já tem garantido o churrasquinho e a cerveja vai ser a preço de custo. Então, quem puder, venha. A festa, quem não é filiado tem direito a 2 convites, filiados têm direito a 3. A entrada é franca, mas a gente quer ajudar no Natal sem fome, então pode trazer sua contribuição aí para a cesta básica. Vai ser um dia de alegria, confraternização, vai ter música, vai ter espaço para as crianças, vai ter gente cantando, vamos dançar um forró, vamos dançar um samba. E para adquirir os convites, fazer a reserva até dia 14 no máximo. Então, caminha. Amanhã é 13, né? Até o dia 14, mais conhecido como amanhã. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite para todos e todas.